Você consegue imaginar a vida sem energia elétrica ou sem a disponibilidade de combustíveis? Com certeza, por mais de uma vez, você ouviu falar que as reservas de petróleo e gás natural vão acabar. E provavelmente informaram até a década em que o mundo deveria ficar sem suas principais fontes de combustível. Muitas previsões foram feitas e revistas, e no final, todas estavam erradas. O petróleo nunca acabou, e mesmo com o aumento no consumo, as reservas parecem estar longe do fim. Mas todas essas previsões pessimistas serviram de alerta para que países procurassem outras fontes de energia. E assim surgiram as energias renováveis, como a energia solar, a energia eólica, bem como os estudos para a utilização de hidrogênio, que também avançaram. A preocupação com questões ambientais foi outro fator que contribuiu para a procura de novas alternativas de energia sustentável, que pudessem substituir as fontes altamente poluentes, como a energia gerada através de carvão mineral. E quase nenhum país depende tanto de energia e possui poucos recursos naturais como o Japão. Isso levou o país asiático a procurar soluções inovadoras para garantir uma fonte de energia que supra sua demanda pelos próximos séculos. Se você quer saber mais sobre essa nova fonte de energia, assista o vídeo até o final, porque hoje vamos ampliar o nosso conhecimento global sobre o Japão e a energia proveniente do gelo inflamável. E se você se interessa por assuntos militares, acesse o nosso canal Conhecimento Militar. O link está no primeiro comentário. O Japão é um dos países que mais dependem de importações quando o assunto é energia. Atualmente, cerca de 80% de toda a energia consumida lá provém de outros países, sendo a energia nuclear uma espécie de complementação, pois nunca possuiu grandes reservas de recursos naturais. O Japão utiliza o enriquecimento de urânio para gerar um percentual considerável da energia elétrica que a população necessita. Porém, em 2011, em um evento que ficou conhecido como Triplo Desastre, pela combinação de terremoto, tsunami e acidente nuclear, que ocorreu na usina de Fukushima, fez a matriz energética reduzir a quase zero e aumentar a utilização de combustíveis fósseis para a geração de energia. Porém, a oscilação dos preços do petróleo e do gás natural no mercado internacional e a posição adotada pelo governo em reduzir a dependência de gás russo após a invasão da Ucrânia está fazendo com que os reatores nucleares voltem a ser ativados para atender a demanda a curto prazo. Porém, a longo prazo, a aposta do Japão é em uma fonte de energia totalmente diferente: o gelo inflamável. Apesar de parecer algo estranho ou até impossível, estamos falando de um material muito parecido com o gelo, que é inflamável. Basta acender um fósforo e ele pega fogo. Esse material é o hidrato de metano, que está disponível em grandes quantidades em várias partes do planeta, e o Japão possui reservas que poderiam tornar o país independente energeticamente. O hidrato de metano se forma em ambientes com baixas temperaturas e altas pressões, por isso são encontrados no fundo do mar ou na camada de solo congelada, conhecido como permafrost. Quando retirado de seu ambiente de formação e colocado em ambientes com temperaturas mais elevadas e pressão atmosférica menor, o hidrato de metano se decompõe em água e gás metano. E estamos falando de muito gás. Para cada 1 metro cúbico de material retirado, são obtidos 160 metros cúbicos de gás metano, o que torna o hidrato de metano um combustível de alta intensidade energética. Para termos uma ideia, segundo os pesquisadores, existe mais energia disponível nas reservas desse material do que na soma de todo o petróleo, gás e carvão existentes no mundo. Tanta energia concentrada em um processo simples de liberação de metano despertou o interesse de governos de vários países, que passaram a ver nesses depósitos uma fonte de energia para os próximos séculos da humanidade. Países como os Estados Unidos, Canadá e China, além do próprio Japão, estão procurando maneiras de explorar esse material. Só que, apesar de tantos benefícios, explorar esse material pode ser bem complicado. A principal dificuldade está na extração do hidrato de metano. Como já mencionamos, as reservas estão no leito submarino ou em regiões congeladas do hemisfério norte. Em ambos os casos, são locais de difícil acesso e com um ecossistema muito frágil. Até o momento, embora as pesquisas para a exploração em solos congelados estejam em desenvolvimento, os maiores avanços foram obtidos na exploração marítima.
E essa é uma operação complexa e arriscada. É impossível simplesmente extrair o material do fundo do mar e trazê-lo para fora da água, como seria o mais provável de ser realizado, porque quando o material chegar à superfície, o gás será liberado e apenas a água será obtida. Também é preciso levar em conta que essas reservas estão em regiões onde a profundidade do mar atinge os 1.000 metros e ainda embaixo de uma capa de algumas centenas de metros de solo marinho. Essas condições tornam o custo operacional muito alto e inviabilizam as operações. Uma possível solução para o problema está em realizar a transformação ainda no fundo do mar, fazendo com que apenas o gás seja transportado até a superfície. Alguns métodos testados se mostraram eficientes, como o sistema que injeta água quente nos depósitos de hidrato de metano, provocando a reação e liberando gás. Porém, esse projeto também se torna inviável, na medida que exige uma grande quantidade de energia para a obtenção do gás. Até o momento, o sistema de exploração que obteve mais sucesso nos testes feitos pelos japoneses utiliza apenas a pressão para extrair o material. Empresas japonesas como a Mitsubishi, por exemplo, desenvolveram navios que são capazes de perfurar os depósitos e esperar que o material suba até os navios extratores, que são conectados com outras embarcações que podem tanto fazer o transporte do material ou ainda realizar a transformação em alto mar e transportar então o gás metano até a costa. O principal risco para a operação nesse sistema é a entrada de areia e outros elementos que poderiam contaminar o hidróxido de metano e inutilizar grandes quantidades de material. Também existe um considerável risco ambiental, que é o vazamento químico dentro do mar, que subiria até a superfície e grandes quantidades de gás metano chegariam à atmosfera. Um acidente dessa magnitude poderia trazer graves consequências, uma vez que o gás metano lançado diretamente no meio ambiente possui um poder poluente 80 vezes maior que o dióxido de carbono. Em 2013, o Japão realizou os primeiros testes com sucesso. Durante 6 dias, a equipe de pesquisadores conseguiu produzir gás a partir das reservas de hidrato de metano. No 6º dia, a entrada de areia no poço interrompeu a exploração. Os japoneses voltaram a fazer testes novamente em 2017 e dessa vez conseguiram extrair gás por 24 dias consecutivos, o que representou um avanço e uma esperança para os japoneses, que esperam iniciar a exploração e comercialização de gás metano obtidos dessa forma entre os anos de 2023 a 2027. Mas para quem pensa que o Japão está sozinho nessa jogada, está enganado. A China também está na corrida e já conseguiu extrair grandes quantidades do material em explorações realizadas no Mar do Sul. Segundo a imprensa chinesa, o país já ultrapassou seu vizinho no domínio da tecnologia para a exploração do recurso. Segundo alguns meios de comunicação, enquanto todos os países tentam perfurar os poços verticalmente, a China já desenvolveu uma técnica de perfuração horizontal que impede a entrada de areia. Para a China, explorar esse material também é importante, mesmo que se trate de um combustível fóssil, que necessite ser queimado e, portanto, libere gases causadores do efeito estufa. Segundo os estudos, o gelo inflamável libera bem menos da metade do dióxido de carbono do que a queima do petróleo e carvão. E como atualmente cerca de 60% da energia consumida pela China é gerada pela queima de carvão, esse material ajudaria a China a ser menos poluente. Obviamente, por ser um combustível também poluente, ele deve servir como combustível de transição. Países que possuem poucos recursos, como petróleo e gás natural, como o Japão, podem se tornar independentes energeticamente, enquanto desenvolvem e tornam viáveis economicamente alternativas limpas, como a utilização do hidrogênio. Até que essas reservas possam ser exploradas em grande escala, a tecnologia precisa ser completamente desenvolvida. E os riscos precisam ser bem avaliados, pois podem provocar desde grandes vazamentos de gás até mesmo tsunamis, devido à movimentação de terreno submarino. E agora, como sempre, é a sua vez! Você já conhecia o gelo inflamável? Acredita que essas reservas realmente vão tornar o Japão independente energeticamente? Deixe sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo!